Olá, está começando o TVC+. Hoje recebemos em nossos estúdios o jornalista Eduardo Purper, que tem um programa de rádio dedicado a discutir temas relacionados à deficiência. E depois desse papo, você se atualiza no quadro F5. No terceiro bloco, conversamos com o artista multimídia Neto Vettorello. Olá, Eduardo, tudo bem com você? Tudo bem, Liliana. É um prazer estar aqui de novo no TVC. Eduardo, você é paranaense, nascido em Rio Negro, mas se mudou para Porto Alegre ainda criança. Qual o motivo dessa mudança? Isso mesmo. Na verdade, eu morava em Mafra. Meus pais moravam em Mafra, em Santa Catarina, mas eu acabei, porque em Mafra não tem maternidade, eu acabei nascendo em Rio Negro. E aí voltamos para Mafra e eu fiquei em Mafra até meus 5 anos de idade, porque meus pais trabalhavam no Banco do Brasil, né? Hoje eles já são aposentados, e aí meu pai foi transferido. E aí eu fui para Porto Alegre com 5 anos de idade. E em Porto Alegre, sobre seus estudos, você frequentou alguma escola para crianças especiais? Até meus 7 anos eu fazia fisioterapia num lugar que também tinha escola especial. E a minha fonoaudióloga me sugeriu para os meus pais que eu teria capacidade de frequentar uma escola regular para poder, né, desenvolver melhor. Foi aí que meu pai, principalmente, começou a procurar por escolas regulares para que eu pudesse desenvolver melhor os meus estudos, né? E no seu nascimento, você foi diagnosticado com paralisia cerebral. Os médicos disseram que você talvez nunca chegasse a falar. No entanto, você se tornou um comunicador. É uma grande ironia, né? Na verdade, eu nasci de 6 meses e meio, e aí, né, faltou oxigênio no cérebro, e eu fui diagnosticado com paralisia cerebral, como tu falou. E tempo depois, disseram para minha mãe: olha, ele não vai falar, não vai ouvir, mas ele vai andar. Quer dizer que foi um erro de diagnóstico assim fantástico. Como surgiu o seu interesse pela área da comunicação? Eu escrevi 2 livros, né? Um Purper é Gol, sobre como um menino de 12 anos enxerga, na verdade, o futebol, né? E aí, que foi para estimular minha escrita, porque na época eu ainda tinha mobilidade para escrever, então, na verdade, não era para ser um livro, mas eu acabei lançando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu escrevi com 12 e lancei com 14. Aí eu comecei a aparecer na televisão e da entrevista no rádio e me apaixonei e descobri que era isso que eu queria fazer jornalismo e poder, né, um dia me tornar um comunicador. Você se formou no Centro Universitário Metodista IPA e obteve uma nota de 9,5 na sua monografia. Sobre o que se tratava essa monografia e como foi o processo de produção? Na verdade, a minha monografia se tratava sobre semiótica e narrações esportivas. Porque eu sempre ouvi muita transmissão de rádio no futebol. Eu sempre gostei assim,
de transmissão de futebol no rádio. Aí, com 9 anos eu me interessei e aí eu resolvi fazer monografia sobre isso. Sobre por que quando a dupla Grenal, no caso, fazia gol era um escândalo, parecia que estava tendo uma festa. E daí, por que os times do interior não tinham essa visibilidade? Daí eu utilizei a semiologia para explicar isso, que é, né, o caso da proximidade, essas coisas. O caso do valor notícia, que no caso, como eu peguei a dupla Grenal de Porto Alegre, interessava mais para eles a questão do valor notícia da proximidade, de como o Grêmio e Inter são próximos, né? Os times do interior fazem com os times do interior. Então foi isso, basicamente foi isso. E teve uma história envolvendo sua monografia e o Jornal Nacional? Isso foi uma sacanagem das grandes do meu amigo, que até hoje eu não sei se ele é meu amigo ou não, depois dessa sacanagem, que a gente era colega de sala e ele estagiava na assessoria de imprensa do Centro Universitário Metodista IPA. Aí ele me dizia, não, tua monografia dá no Jornal Nacional, tua monografia vai sair no Jornal Nacional, quem sabe no Jornal da Globo e tal. E eu achava que ele estava de piada, né? Ele sempre foi muito brincalhão. Eu digo nunca que ele vai botar minha monografia no Jornal Nacional. Aí estava eu, belo e formoso, ensaiando a minha monografia, um dia antes da apresentação, com a minha orientadora, bem tranquilo. Aí ele liga para o meu celular. Está preparado amanhã para toda a imprensa cobrir a tua monografia? Não, mas como assim? Tu tá louco? Realmente, eu consegui no meu trabalho aqui, a assessoria de imprensa pediu para cobrir a tua monografia. Resultado, o laboratório, eu fiz a monografia dentro do estúdio do laboratório de áudio, que era como se fosse um laboratório de sala de aula, e daí eu fiz dentro do aquário, porque não cabia, né, eu não consegui fazer monografia sozinho, estava todo mundo olhando, todo mundo querendo falar comigo, e pô, foi um momento assim, muito, muito tenso, assim, porque você precisa de uma certa concentração, né? Eduardo, logo conversamos mais, ok? O TVC vai para um breve intervalo. Voltamos já. Eu quero falar de um assunto muito sério. Do tipo que não aparece na TV. Pode ser? Se você é casado Ou está namorando. E tem ou pensa em ter relações casuais com outra pessoa? Tipo, Ficar com outras pessoas. pular a cerca. Assuma o compromisso de usar sempre a camisinha. Protegendo a si mesmo e a quem você ama. um acordo entre vocês. Pode ser? O TVC está de volta e hoje temos a presença do jornalista Eduardo Purper. Já em Curitiba, você fez pós-graduação em Rádio e TV na Universidade Tuiuti do Paraná. E depois criou um programa chamado Salamanca 64. Como surgiu a ideia para a realização desse programa? Na verdade, o rádio vem lá de Porto Alegre ainda, porque eu tinha um programa, quando eu era aluno da faculdade, chamado A Palavra é Sua, onde eu recebia pessoas do meio de comunicação para falar sobre jornalismo e para dar dicas de mercado de trabalho, essas coisas. E aí aqui no núcleo, a Ana Melech, junto com o professor Fábio, me sugeriram abordar o tema das pessoas com deficiência. Mas não de forma comum, né, de forma a abordar o que o deficiente faz, além de ser cadeirante, além de cego, além de deficiente auditivo. O que o deficiente faz além da deficiência. Porque, na verdade, hoje o deficiente é muito abordado como deficiente. Mas o que tem além disso? Entende? Então, a ideia do Salamanca 64 é essa. E, além do programa de rádio, como você disse, você escreveu 2 livros. Pode contar um pouquinho sobre cada um deles? Isso, na verdade. Como eu disse no primeiro bloco, o meu primeiro livro, que foi o que me levou a fazer jornalismo, chama-se Purper é Gol,
onde eu falo de como um menino, no caso eu, enxerga o futebol com 12 anos. Né? Falo da Copa de 98, que o livro foi escrito em 98. Né? E o outro livro foi escrito em 2008, 10 anos depois, onde eu faço crônicas, onde eu escolhi 17 pessoas que fizeram ou fazem parte da minha vida, e eu conto, através do meu ponto de vista, como é o meu relacionamento com essas pessoas. Hoje, atualmente, você trabalha no Núcleo de Comunicação e Marketing da UTP. Como que você se envolveu no núcleo? A Tuiuti, ela foi uma parte muito importante quando eu cheguei em Curitiba, porque a primeira coisa que eu fiz foi procurar a Associação de Pais e Amigos do Banco do Brasil, aqui do Paraná. E que eles têm um programa que coloca pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E aí, quando eu procurei a assistente social da associação, tinha se formado aqui. E aí ela me falou da Tuiuti, que tinha um trabalho de inclusão. Só que, né, mas eu vou para lá, não conheço ninguém. Aí eu fui convocado por uma entrevista na Tuiuti, para ver quem eu era e tal. Aí cheguei aqui e me apaixonei. E saí dizendo, estava hospedado ainda na casa do meu padrinho, saí dizendo, eu vou trabalhar na Tuiuti. E aí eu vim, final de 2012, eu estava voltando do casamento da minha irmã, e me falaram, tem uma... Não sem antes eu ficar ligando 2 vezes por dia e tal. E aí, vai surgir vaga? E aí me disseram, olha, tem uma vaga aqui de auxiliar administrativo. Você quer? Eu digo, eu quero. Trabalhava na UPET 2 horas semanais, aqui 4 horas por dia, para quem não tinha nada, era o sonho, né? E ainda mais na Tuiuti, que eu já sabia do trabalho de inclusão, né? Então, foi muito legal, foi uma sensação muito boa. E você trabalhava na área administrativa e depois você passou a trabalhar na área de comunicação. Essa oportunidade que você teve de mudar de área, você sente que você agora usa mais os seus conhecimentos, sua história acadêmica? Na verdade, eu me envolvi no núcleo, primeiro por várias pessoas, eu diria. Eu me envolvi no núcleo, primeiro porque o Lotário, aqui do Som e Imagem, falava sempre, não, você é muito inteligente, você tem que se envolver no núcleo. Segundo, eu acho que eu tenho que agradecer muito aos professores do núcleo, que sempre me deram muita força, assim, né, eu acho que é isso, eu acho que eu fui me envolvendo, primeiro por ser metido, depois eu fui mostrando a minha capacidade. Porque eu acho assim, Bibiana, eu acho que é uma situação nova para todo mundo, né? É uma situação nova para mim, tipo, não conhecer ninguém, e agora como é que vou me virar? E é uma situação nova para o pessoal do núcleo, como é que vão lidar com eles, né? Porque, né, será que ele sabe? Será que não? Então eu acho que eu tenho que agradecer muito, porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui no núcleo é que não se faz nada sozinho. Porque quando eu fazia jornalismo em Porto Alegre, eu produzia meu programa sozinho. Então eu tenho que agradecer muito ao núcleo, porque eu cresci muito, a todos os professores, né? Inclusive a equipe, porque tipo, cada vez que sai uma equipe aqui do núcleo, eu tenho medo. Como é que eu vou ser recebido pela nova equipe? Por isso eu tenho que agradecer muito a Cris, Márcio, Fernando, todos os professores e a cada aluno que passou pelo núcleo, que está me mostrando o que é, está me mostrando que eu realmente tenho capacidade. Eduardo, apesar das suas limitações, você tem uma bela história acadêmica, profissional, um programa de rádio, 2 livros escritos. O que você tem a dizer para as pessoas que veem a deficiência como uma barreira?
que na verdade não depende muito de como as pessoas encaram. Agora muitas pessoas falam, mas a inclusão. Sim, mas tem a parte da inclusão e tem a parte do deficiente lutar para ser incluído. Por quê? Porque, por exemplo, usando o meu exemplo, eu poderia ser inserido, por exemplo, eu poderia estar no núcleo, mas eu estou no núcleo. Mas não saber o que está acontecendo, não querer me envolver, não querer me envolver com aquilo. Então eu acho que é uma via de mão dupla. Tanto a universidade quanto o deficiente, ele tem que querer. E o deficiente ele não pode ser escondido, jamais. E o deficiente ele tem que se esforçar para realizar os seus sonhos. Não interessa o quanto difíceis sejam, mas tem que se esforçar para realizar o sonho e batalhar, né, que uma hora o sonho chega. E eu sempre fui um cara que eu fiz tudo que eu quis na minha vida, eu fiz. Talvez não no tempo que eu quisesse, mas eu fiz. E eu pretendo ajudar muita gente ainda e ser ajudado também. Porque eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você não pode cobrar sem dar nada em troca, né? Eduardo, muito obrigada pela sua presença e muito sucesso na sua carreira. Eu que agradeço e quero fazer mesmo um agradecimento especial a todos os professores aqui do Núcleo, ao Lotário e a todo mundo, e dizer que estamos juntos e é isso. Muito obrigada. Agora você se atualiza com o quadro F5 e no terceiro bloco você confere a cultura aqui com a gente. Nossa, que saco! Acabou a bateria do meu celular de novo. Aguenta aí. Hoje o F5 vai te dar algumas dicas para aumentar a duração da bateria do seu smartphone. Carrega a vinheta! Uma das maiores reclamações de usuários de smartphones é a baixa duração da bateria. Então, aqui vão algumas dicas para seu inseparável celular não te abandonar na metade do dia. Reduz o bloqueio automático da tela do seu smartphone para o tempo mínimo. Esse recurso irá colocar o seu celular mais rápido em modo standby, função que menos gasta bateria. Deixar vários aplicativos abertos em seu celular faz com que eles consumam bastante bateria. Para economizar, feche aqueles que não vão ser usados por você no momento. Outra dica é não ficar abrindo e fechando os apps constantemente. Modo vibratório ou luzes piscando consomem muita bateria. Use ringtones para ser avisado de ligações e mensagens, pois os sons gastam menos bateria do celular do que os movimentos. 3G e 4G consomem mais bateria do que as redes Wi-Fi. Isso porque, nas primeiras, a variação de sinal obriga o telefone a ficar caçando as redes móveis constantemente. Então, sempre que tiver a possibilidade de se conectar a uma rede Wi-Fi, use-a. Além de contar com uma internet provavelmente mais rápida, o recurso poupará a energia do seu celular. Agora, aproveita que você está com a bateria sobrando e curta a nossa página no Facebook. É isso aí, nos encontramos na semana que vem. Até! O dinheiro que se gasta com o desperdício de água e luz poderia ser usado para construir escolas. Seja consciente. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu pelo consumo consciente. Voltamos com o último bloco do TVC+. Conversamos agora com o artista multimídia Neto Vettorello. Muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço o convite e muito obrigado por estar presente. E, Neto, começa explicando pra gente o que seria um artista multimídia. Então, é que o meu trabalho em si, hoje em dia eu fico mais com a parte de motion design, né? Então, uma parte de criação, que eu trabalho na produtora de audiovisual chamada Milk Filmes, né? Então eu fico mais com a direção de criação. E também trabalho com grafite, né? Que é uma outra vertente de arte no qual
desenvolvo mais projetos específicos, enfim, e também mais por hobby, assim, né? Então, esse é um dos principais trabalhos que eu exerço, assim, fora ilustração e outras coisas que envolvem arte que eu também trabalho. A gente sabe que ainda hoje em dia, as pessoas têm um pouco de preconceito com esse negócio de arte de rua, por às vezes confundirem o grafite com a pichação. Como que vocês, artistas, fazem para lidar com esse preconceito? Então, na verdade, é mais uma falta de conhecimento geral, assim mesmo, do que ser um próprio preconceito, um preconceito, que eu sempre falo que é um preconceito, né? Então, tipo, você não tem conceito daquilo e julga sem embasamento nenhum, assim. Então, outra coisa que determina, assim, que os próprios artistas que trabalham com isso, enfim, que estão no meio do grafite já, é supernatural, assim, porque tudo que perante o código de lei, assim, que determina o que é ou não é ilegal, o que é grafite, o que é pichação, é ter autorização. Se não tiver autorização, você pode pintar o mural mais bonito do planeta, se não tiver autorizado, aquilo é um crime. Então, a única coisa que define isso mesmo é a parte de autorização e tal. E como você descobriu as suas habilidades? Pô, como eu descobri, desde criança, assim, porque meu avô também era artista plástico, enfim, né? E ele tinha um ateliê dele que ele ficava pintando sempre as telas ele fazia mais paisagismo, enfim, né? E eu passava quase a tarde toda lá com ele, vendo ele pintar, e pegava as tintas dele, e ficava também brincando com as cenas de desenhar e tal. E, enfim, daí o grafite acabou entrando na minha vida lá por uns 14 anos, enfim, e tô aí desde então. Faço parte de dos precursores desse estilo de arte aqui no Paraná, né? Então, eu tô desde o início do grafite, como é que ele surgiu, até agora full time. Então, esse sangue artístico corre na família? Sim, corre. Apesar que até quando eu comecei a fazer grafite, era eu e meu irmão. Meu irmão acabou abandonando e tal, né? Parou de pintar e eu continuei. E meu avô veio falecer e acho que só eu que peguei esse legado mesmo, que cada um dos meus primos, enfim, acabou indo para cada lado e ninguém até ficou um tempo até mesmo para desenvolver algum estilo de arte, mas acabou parando mesmo. E as suas pinturas já percorreram exposições internacionais, nacionais? Já tiveram nas mãos de líderes políticos como Hugo Chávez? Pode contar um pouquinho sobre isso? Sim. Pô, isso daí foi uma coisa bem legal, porque aconteceu a conferência latino-americana ali no Teatro Guaíra, aí o pessoal agora eu esqueci da instituição, é uma instituição voltada para direitos humanos, eles me ligaram e tal, falaram que, enfim, que ia estar a presença do Hugo Chávez e eles queriam presentear eles com alguma obra de arte do Paraná, assim, aí entregaram outros presentes, enfim, né? Aí eu tive esse prazer de ir lá entregar para ele pessoalmente, assim. Enfim, tava outras autoridades, foi uma coisa bem legal, assim, e ele gostou bastante, assim, ficava me abraçava, até foi uma coisa bem engraçada. E, cara, já mandei também trabalhos para vários países também, fora do Brasil e outros estados, enfim, né? Tem uma certa caminhada, assim, com isso. E você recebeu um convite da RPC para participar do projeto Colorindo a Vida. Como que você sente esse reconhecimento pelo seu trabalho? Como você se sente em relação a isso, ter esse trabalho reconhecido? Então, até mesmo pro meio do grafite é uma coisa meio que complexa, assim, porque geralmente a galera vai tudo para o anonimato justamente por essa repressão, enfim, que é uma coisa mais presente do próprio grafite em si, né? E, cara, esse reconhecimento é uma coisa que, não sei, a gente só faz uma coisa que a gente gosta e acaba rolando uma bola de neve, muita gente começa a ligar, muita gente começa a vir atrás e sei lá, eu posso ser o artista mais reconhecido do planeta que você era a mesma pessoa de sempre, assim. Então, para mim é uma coisa super natural, assim, que vai acontecendo. E o lance até mesmo de participar desse projeto foi uma coisa bem legal, assim, porque deu um pouco mais de visibilidade para outras pessoas também, assim, que a gente foi o carro-chefe, mas, enfim, para outras pessoas acabou
revertendo bastante, assim, que daí, como está na grande mídia, a pessoa já tem uma outra visão sobre isso e é bem legal, assim. E você também é organizador do projeto Street of Style. Como surgiu a ideia desse projeto e como é o desenvolvimento dele? Sim, o Street of Style a gente vai para a 5ª edição dele. Ele surgiu com a ideia do amigo meu lá, que é o Michel Davis também, que ele tem uma graphic shop aqui em Curitiba, que também é idealizador do projeto, né? Ele me chamou enfim, só pra gente... Era pra eu cuidar a parte de design do projeto. Porque daí ele tinha uma ideia, enfim, daí eu já comecei a trabalhar com ele em outros projetos, que era o Prêmio Hip Hop Paraná, que daí eu abracei essa parte mais de identidade visual voltada para o design e tal, né? E aí ele chamou para fazer, eu com trilhões de trabalho, mas vezes assim eu topei e fomos trabalhando e tal. Cara, cada ano sempre crescendo bastante, até mesmo Curitiba ela já quebrou um pouco do eixo de Rio-São Paulo com relação ao grafite. Então, o pessoal do mundo inteiro já identifica Curitiba como sendo um polo de grafite bem forte e até, no entanto, que a gente já está entrando no calendário da prefeitura como um dos eventos de principal importância, assim, que daí tem festival de teatro, de música, e agora, como não tinha nada voltado para artes visuais, a gente está entrando com esse projeto. E, pô, é legal, porque a galera vem para cá e fica vidrado, né? Mesmo com a questão da cidade, porque até o último caso que aconteceu, um amigo nosso que é mexicano, enfim, largou a cidade do México e tá morando aqui. Tipo, largou tudo para lá para vir para cá morar. E é legal que se vê que fomenta o turismo, o network dos artistas cresce demais. Então, pô, é super gratificante trabalhar com isso, assim. Apesar de seus pesares e tal da correria. E sobre o que se trata esse projeto? Ele é um encontro internacional de grafite. Então, o foco dele é fazer com que Curitiba receba esse network da galera e venha mais a arte cultural que cresça, que fomente um pouco mais até mesmo do grafite, porque a galera, quando fica no próprio meio, ela fica meio estagnada. Então, quando ela recebe influência de pessoas de fora, faz com que vire uma bola de neve. Então, a própria evolução dos artistas aqui é constante, assim. E nosso intuito com o projeto era justamente isso, trazer artistas de fora, então mandar o convite para eles virem para cá, participar do encontro e trazer e trocar experiências, assim. Tipo, acho que o principal do projeto é isso, assim. E uma característica Neto Vettorello no seu desenho, você tem algum traço, algum estilo de desenho, de pintura? Uma característica sua que você coloca no seu trabalho? Sim, até um lance legal, interessante do próprio grafite é que cada artista que ingressa nisso é uma busca inconstante pelo estilo próprio, assim. Então é difícil, quer dizer, difícil não, acredito que você nunca vai ver alguém que copie o estilo do outro. Então, se o cara copia o estilo de alguém, então ele já é muito taxado como, sei lá, como errado, assim. Então, a principal característica de cada artista é buscar o estilo próprio. E com essa longa caminhada, eu desenvolvi um estilo que é bem próprio meu, que são umas gotas que eu trabalho para desenvolver tanto o rosto. Essas gotas saíram que eu pegava esse formato, enfim, para desenvolver letras, né? Enfim, a coisa acabou evoluindo, como passou a ser forma de pintura, e hoje em dia tem uns personagens com isso, e cada vez evolui mais. Então, já está mais solidificado, assim, esse meu estilo. Neto, muito obrigada pela sua presença e muito sucesso na sua carreira. Valeu, obrigadão. Se você tem alguma sugestão de pauta para o programa, envie para tvc.utp@gmail.com e curta nossa página no Facebook, TVC+. Até o próximo programa, pessoal!